Oi, eu vim trazer para vocês hoje um sonho que eu tive e para poder a gente investigar e para poder vocês perceberem o valor que os sonhos têm. Se tratam de mensagens que a gente recebe do nosso eu superior, vamos colocar dessa forma. Então, achar que o sonho é um monte de bobajada que a gente sonha e que não faz sentido nenhum, é não conseguir ou não dar ouvidos para as mensagens que a gente recebe. E aí os sonhos, eles podem ser interpretados como alegorias. Quer ver um exemplo de uma alegoria para poder a gente ilustrar? Aquela história do sapo e do escorpião. O sapo ia atravessar o rio e aí o escorpião chegou e perguntou se podia pegar carona nas costas do sapo. E aí o sapo ficou meio assim, né? Não sei se é uma boa ideia não, mas acabou cedendo, porque ele ficou com medo, né, do escorpião picar. E o escorpião virou para ele e falou assim: não, eu não faria isso, né? Eu condenaria nós dois. E aí, beleza, foram atravessar o rio. Só que durante o trajeto, o escorpião foi e picou o sapo. Aí morreu os dois. Qual que é a mensagem dessa história, né? O escorpião apenas e simplesmente seguiu a própria natureza. Mas a ideia aqui não é interpretar essa alegoria, é trazer o sonho e a interpretação que eu fiz desse sonho para poder vocês verem o tanto de mensagem que a gente consegue tirar de dentro da gente mesmo, né? Que a gente recebe, na verdade. Então vamos lá. O nome do sonho que eu dei foi a espada de vento. Então vamos lá. Estou num local que parece egípcio. Vejo pirâmides, é dourado, é tudo feito de areia, é tudo amarelo. Aquele cenário típico de deserto, né? Existe ali algo relacionado a Shiva. Num momento, eu começo a receber alguma implicância de uma galera que deveria estar unida a mim. É um grupo ao qual eu pertenço. Alguns me defendem, mas nem todos. Entre os que me defendem, um leão dourado aparece quando percebe alguém se aproximando de mim com más intenções. Então eu fico irritado com aquilo e sinto que devo me defender. Perto de mim, no chão, eu vejo uma espada, pego no intuito de atacar quem tentar me ofender. Uma mulher loira perto de mim é o alvo. Ela também está com uma espada na mão e quando eu vou para cima dela atacar, na minha outra mão aparece uma outra espada. Então eu tô com duas espadas, né? E aí a gente trava uma batalha. Eu sei e sinto o perigo de que ela pode me machucar durante aquela batalha ali, mas percebo esse mesmo receio nela também. Então ela também estava com medo de ser machucada, né? Só que a minha intenção ali era de machucar ela mesmo. Porém, durante a luta eu percebo que a espada vai ficando leve, pois quando eu tento fazer movimentos ainda mais rápidos, ela parece ficar ainda mais leve, como se ela fosse feita de vento. Então esse foi o sonho. Um monte de símbolo que cabe ao intérprete buscar o significado dele. E aí eu vou compartilhar a interpretação que eu fiz desse sonho para vocês verem como dá para poder a gente tirar uma riqueza de mensagens muito grande de dentro deles, né? Porque assim, a interpretação dos sonhos ela deve ser feita de uma forma muito, como é que eu digo, sem limitar o sonho, sabe? Eu coloquei aqui o que eu acho que pode significar, que faz um total sentido para mim, mas sempre tem que existir uma abertura para outros significados para o mesmo sonho, além de ser uma questão muito pessoal, né? Então o sonho tanto traz uma mensagem pessoal para mim, quanto uma mensagem que pode ser vista de forma filosófica, vamos colocar assim, serve de reflexão para todo mundo. E aí a interpretação que eu tive é a seguinte, então vamos lá.
Foi um sonho bonito. Realmente as imagens que apareciam, parecia tudo de ouro. Então, isso já é um símbolo. O ouro é um símbolo de riqueza e tudo mais. Então ali já mostra um símbolo de riqueza se manifestando para mim em sonho. Então a gente já começa analisando assim. O local dourado me traz a sensação de riqueza interna, como eu disse. O tema é sobre Shiva. Então olha só, o início do sonho tinha por alto de que se tratava de algo relacionado a Shiva. Minha conexão com ele tem sido mais estreita do que eu suponho. Portanto, o sonho se trata de um conflito de eliminação do desnecessário. Porque quem é Shiva na mitologia, né? Na religião da galera hindu lá, ele representa aquele que destrói as formas que não têm necessidade de existirem mais. Ele representa os fins. Numa linguagem astrológica, ele representa Plutão, pelo menos uma face dele. E aí, beleza. Estou num grupo do qual alguns integrantes se voltam contra mim. Percebo ali que se tratam de opiniões pessoais e justamente por isso é necessário eu me defender. Ou seja, quando você se posiciona, você vai colocar também a sua parte pessoal, a sua opinião, a sua visão de mundo em primeiro plano, ou pelo menos deveria. E isso automaticamente vai gerar incômodo e resistência e controvérsias em outras pessoas. Então o sonho já mostra o seguinte: se você vai seguir numa direção, você tem que se garantir de alguma forma sem a necessidade de todo mundo, porque não tem como agradar a todos. Começa por aí. Se você for esperar agir para agradar todo mundo, você não vai fazer nada, vai ficar só na imaginação. Então é mais uma mensagem do sonho, né? Esse trecho do sonho mostra que no caminho da diferenciação, os conflitos devem e serão incluídos. Ou seja, se você quer se diferenciar da manada, vamos colocar assim, do todo, vai ter conflito. Isso é uma mensagem para essa temporada de Áries que a gente está, que o signo de Áries representa a necessidade da gente colocar a nossa força pessoal e individual em primeiro plano. Beleza. Agradar a todos não é opção, mais uma vez falando. Então fica evidente um novo aspecto de Áries, né? Lembra que eu falei que todo signo é um símbolo e todo símbolo é infinito, então dá pra gente explorar ele eternamente. Ou seja, o que fica evidente aqui sobre esse signo? A autodefesa no caminho, depois que a escolha foi feita, é necessária. Então você escolhe atacar, mas depois você vai precisar se defender de algumas coisas. Continuando. E aí durante o sonho, lembra, aparece um leão que de alguma forma me protege. Leão também é um signo. Leão é um signo que representa a nossa individualidade centralizada. Vamos colocar assim, a nossa criança divina. Esse é o representante do signo de Leão. Então, o nosso centro. A gente se expressa com Áries, mas o nosso centro é Leão. Vamos colocar dessa forma. E ali o leão aparece me defendendo. Ou seja, esse leão no sonho eu interpretei ele como o meu eu superior aparecendo para me proteger depois que eu tomei uma ação. Então eu decidi tomar uma atitude, o meu eu superior veio em defesa disso, certo? Eu poderia dizer que esse leão é a manifestação do self defendendo as escolhas do ego, numa linguagem junguiana. O self seria o eu superior e o ego seria a minha personalidade. Tá. E eu acho, aí é uma interpretação mais pessoal, eu acho que isso tem a ver com a minha atitude de ter colocado a cara em jogo e gravar vídeos, entende? Aí o sonho vem mostrando, tipo, o reflexo interno sobre essa ação que eu tomei. Então foi uma ação que o meu eu superior aparece para poder defender essa ação, me ajuda no caminho, para eu não me sentir sozinho, como se fosse assim. Em palavras religiosas, é como se fosse Deus apoiando a minha atitude. Vamos colocar assim. Tá. O sonho continua com a minha postura em me defender atacando.
a espada foi empunhada. A espada é um símbolo de tanto de ataque quanto de defesa, mas é mais um símbolo de ataque, você abre o caminho. E é um símbolo de Marte. Outra hora a gente fala mais sobre isso. A mulher que aparece aqui, sendo alvo, a gente pode vê-la como... Eu coloquei aqui um termo junguiano, mas vou trazer ele de uma outra forma. A gente pode colocar ela como um aspecto do inconsciente coletivo, que se opõe à atitude do indivíduo, porque o inconsciente coletivo é como se englobasse tudo e todos de uma forma indiferenciada. Para você sair desse coletivo, você tem que tomar a sua ação pessoal. Tomando a sua ação pessoal, vai ter oposição, certo? A uma parte sua não vai querer que você seja indiferenciado e único, vai querer que você se mantenha ali naquele globo total. Então, mas igual eu falei em outro vídeo, somos todos um, mas a gente tem que se indiferenciar também, que senão a gente fica na manada. Complicado, mas vamos lá. Apesar de eu sentir perigo em ser ferido, mantenho a minha atitude de ataque em direção a ela e percebo que o receio é mútuo, ou seja, quando a gente vai tomar uma atitude em direção a essa libertação, a ser nós mesmos, vai ter resistência e vai ter um real perigo. Porque se a gente não tiver força suficiente, uma palavra de alguém pode fazer com que a gente desista. Então, querendo ou não, esse caminho inicial, ele é bem solitário. Você só pode contar com você mesmo e com seu eu superior, ok? E aí tá. Durante a luta aparece uma outra espada na minha mão, certo? Eu pego uma no chão e outra aparece na minha mão. Aí eu interpretei isso como a outra espada que surge na minha mão pode representar a conexão entre ego e self, entre eu e eu superior, um em cada mão, os dois trabalhando juntos, você com a sua própria divindade interna, trabalhando juntos, um simbolizado em cada espada aqui nesse contexto. E aí tá, o que chama atenção no final é a leveza que as espadas vão tomando. Eu acabo ficando preocupado por parecer que elas na verdade não eram tão ofensivas assim. Talvez seja o símbolo final desse teste, representado pelo sonho, né? O ego se posicionou, né? A pessoa se posicionou em defesa da própria vontade, porém, o conflito não precisa ser eterno e nem mutilador. Ou seja, quando você vai dar o primeiro passo, parece que você vai confrontar o mundo, e às vezes é isso mesmo. Você vai confrontar pessoas e situações por você mesmo, você em primeiro lugar. Primeiro signo, Áries, fogo cardinal, centelha divina, pega e vai, sozinho, sem ninguém. Beleza. O próprio posicionamento de você pegar e fazer já é suficiente às vezes. Dói, mas depois passa. O primeiro passo costuma ser o mais difícil. Vamos lá. O fogo cardinal, Áries, sempre vai representar o nascimento, o primeiro passo. Porém, o atrito inicial é sempre o mais difícil. Depois disso, não necessariamente o atrito vai continuar. E aí eu dei um exemplo aqui que representa o signo de Áries, que é o próprio parto, o nascimento. O parto é um símbolo claro disso. Enquanto a criança nasce, há sofrimento, tanto para a própria criança quanto para a mãe. Então é assim, naqueles minutos entre o nascimento, né, enquanto o nascimento acontece, é pura dor. Ou seja, quando a gente vai tomar o primeiro passo em muitas direções que a gente quer na vida, parece que a gente está indo contra tudo e todos. Mas ou é isso, ou você não nasce. Beleza. Depois da dor inicial, as coisas se acalmam. E tudo bem, a criança, a dor cessa, pelo menos aquela dor aguda, né? Dizem que um parto é um negócio bravo pra caramba, né? E aí vem o símbolo final do sonho, onde parece que no atrito ali, na luta, a espada foi ficando leve. Por quê? Você fez o primeiro passo, tomou a primeira atitude, parecia que você ia precisar matar alguém por isso. Mas depois não, calma, vai ficando mais leve. A espada foi ficando leve, a espada foi se tornando de vento.